Olá, seja muito bem-vindo ao canal Alma em Evolução. Este é um espaço dedicado a reflexões profundas sobre o Espiritismo, sua história, seus princípios e, acima de tudo, sua capacidade de dialogar com os desafios do nosso tempo. Hoje, vamos abordar uma pergunta essencial. O Espiritismo precisa evoluir? A resposta, como veremos, está no coração das críticas construtivas de dois dos maiores pensadores da doutrina no Brasil, José Herculano Pires e Deolindo Amorim. Mas não vamos nos limitar a eles. Vamos ouvir também Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Hermínio de Miranda e tantos outros nomes que ajudaram a manter o Espiritismo como uma doutrina viva, racional e progressista. Uma doutrina em movimento. O Espiritismo não nasceu para ser uma nova religião no sentido tradicional, mas sim uma filosofia espiritualista baseada na razão e na experiência. Ele surgiu no século XIX com uma proposta ousada: investigar os fenômenos da alma com método, liberdade de pensamento e consequências morais. Mas, como apontaram Herculano Pires e Deolindo Amorim, o movimento espírita, especialmente no Brasil, correu o risco de se cristalizar. Em vez de evoluir, muitos setores da doutrina passaram a repetir fórmulas antigas, transformando Kardec em um ídolo e seus textos em escrituras imutáveis. Isso para eles é uma traição ao próprio espírito do Espiritismo. Como afirmava Kardec, o Espiritismo marchará com o progresso, e se um dia a ciência demonstrar que ele está errado em algum ponto, ele se modificará. Ou seja, evoluir não é romper com Kardec, é ser fiel a ele. Herculano Pires e o kardecismo sem Kardec. Herculano Pires, considerado por muitos o mais profundo intérprete brasileiro de Kardec, denunciava a existência do que ele chamou de kardecismo sem Kardec. Isso significa pessoas e instituições que se dizem fiéis à codificação, mas que ignoram os princípios fundamentais que a sustentam, entre eles o método experimental, a liberdade de consciência, o estudo constante e o diálogo com a ciência. Em livros como O Espírito e o Tempo e O Centro Espírita, Herculano critica o ritualismo disfarçado que tomou conta de muitos centros espíritas. Para ele, a doutrina foi engessada por práticas repetitivas e por uma postura moralista que se distancia do pensamento livre e racional de Kardec. Herculano dizia: o Espiritismo não é uma religião no molde dogmático, é uma ciência filosófica que tem por base a observação dos fatos espirituais. Mas será que os centros estão preparados para essa visão? Infelizmente, muitos acabaram se organizando como igrejas, adotando práticas litúrgicas, criando hierarquias e afastando a crítica e o estudo. O resultado disso, segundo Herculano, é a perda do dinamismo da doutrina e a transformação de médiuns em sacerdotes. Deolindo Amorim e a fidelidade ao espírito da obra. Deolindo Amorim, jornalista, escritor e um dos primeiros defensores do espiritismo no meio acadêmico, reforça que a fidelidade a Kardec não pode ser confundida com o imobilismo. Em obras como O Espiritismo e os Problemas Humanos e O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, ele afirma: fidelidade a Kardec é fidelidade ao método kardeciano, ao espírito crítico e à abertura ao novo. Amorim critica aqueles que conservam os textos da codificação como se fossem dogmas. Para ele, isso revela uma incompreensão da proposta espírita, que é progressista por natureza. A doutrina, segundo Amorim, deve dialogar com as ciências contemporâneas, com a sociologia, com a psicologia, com a cultura do nosso tempo. Ele também denuncia a clericalização do Espiritismo, a tentativa de transformá-lo em uma religião convencional, com seus ritos, seus dogmas e seus sacerdotes disfarçados. Isso, segundo ele, fere a liberdade de pensamento, que é a base do Espiritismo. Leon Denis e a fé raciocinada em marcha com o progresso. Leon Denis, sucessor moral de Kardec na França, afirmava com clareza: o Espiritismo é a fé raciocinada, a religião que marcha com o progresso. Em obras como O Problema do Ser, do Destino e da Dor
depois da morte e no invisível, Denis insiste que o Espiritismo não é um sistema fechado, mas uma doutrina em constante expansão. Ele defende o diálogo entre espiritualidade, ciência e ética como caminho para a regeneração da humanidade. Denis acreditava que a espiritualidade não deve se fechar em dogmas. Para ele, a verdade não está pronta, está em construção. Assim, cada geração tem o dever de reinterpretar os princípios da doutrina à luz das novas experiências humanas e científicas. Ele também traz uma dimensão social muito forte. A verdadeira caridade para Denis é a justiça. Ele diz: cada ser humano que sofre é um apelo silencioso à nossa consciência. Gabriel Delany e a ciência da alma. Gabriel Delany, engenheiro e escritor, foi um dos maiores defensores da pesquisa científica dos fenômenos espirituais. Em obras como O Espiritismo perante a Ciência e A Reencarnação, ele mostra que os princípios da doutrina podem e devem ser estudados com rigor metodológico. Delany propôs que conceitos como reencarnação, mediunidade e sobrevivência da alma fossem tratados como hipóteses testáveis e não como artigos de fé. Para ele, o Espiritismo deveria caminhar junto com a ciência, não apenas como observador, mas como proponente de novas abordagens sobre a consciência. Sua postura científica foi fundamental para afastar o Espiritismo do misticismo e do dogmatismo. E sua obra permanece como um convite. Não basta crer, é preciso compreender, experimentar, estudar. Ernesto Bolzano e a evidência espírita. Ernesto Bolzano, filósofo e pesquisador italiano, realizou um dos trabalhos mais extensos de documentação de fenômenos psíquicos. Ele analisou mais de 100 casos de experiências de vida após a morte, comunicabilidade de espíritos e reencarnação. Bolzano demonstrou que a alma sobrevive à morte, com base em testemunhos, experimentos e comparações entre culturas. Mas, acima de tudo, ele nos ensinou que os fenômenos mediúnicos não encerram a questão. Eles a abrem para novas investigações. Seu trabalho é um exemplo de como o Espiritismo precisa de continuidade, de novas pesquisas e de coragem para repensar seus próprios limites diante das descobertas atuais, como as da neurociência, da psicologia transpessoal e da física quântica. Camille Flammarion e a espiritualidade cósmica. Camille Flammarion, astrônomo e divulgador científico, via o Espiritismo como uma ponte entre o céu e a terra. Ele acreditava que a alma humana era parte de uma grande evolução cósmica. Em seus estudos com médiuns, Flammarion enfatizou a necessidade de observação rigorosa e cautela nas interpretações. Para ele, os fenômenos espirituais são reais, mas complexos, e por isso exigem paciência científica e humildade intelectual. Flammarion dizia que a religiosidade verdadeira nasce do deslumbramento com a harmonia do universo, não da submissão a doutrinas humanas. Para ele, Deus se revela nas leis naturais e a espiritualidade é a busca por compreendê-las. Hermínio de Miranda e a complexidade humana. Hermínio de Miranda, um dos mais respeitados autores espíritas brasileiros do século XX, via o Espiritismo como uma tradição viva. Em obras como Diálogo com as Sombras e Nossos Filhos São Espíritos, ele nos alerta para o risco de repetir Kardec sem reinterpretação. Para Hermínio, a doutrina deve acolher as questões do nosso tempo: gênero, sexualidade, saúde mental, desigualdade, neurociência, ecologia. Ele convida o movimento espírita a olhar para o outro com empatia e a deixar de lado qualquer moralismo superficial. Seu pensamento é um apelo à maturidade espiritual. Ele escreve: o Espiritismo não é um sistema fechado de respostas. É uma plataforma aberta de investigação, onde cada geração deve reaplicar os princípios à sua própria realidade. O Espiritismo e a transformação social. O Espiritismo não pode ser apenas consolo individual. Para Herculano Pires, ele é uma filosofia do homem integral. Isso significa que espiritualidade e justiça social não se separam. Carlos Imbassai e Júlio Abreu Filho também criticam a redução da doutrina
a práticas assistencialistas. Para eles, o espiritismo precisa formar cidadãos conscientes, capazes de agir no mundo com ética, discernimento e compaixão. Maurício de Castro reforça que o centro espírita deve ser escola de almas e oficina de transformação. A caridade, para ele, deve ser estruturada, crítica e libertadora, não apenas beneficente. Essa dimensão social se conecta com a visão de Leon Denis, para quem a espiritualidade não se limita ao templo, mas se realiza na vida, no trabalho, na luta por um mundo melhor. A voz da ciência, Crookes, Wallace e Lombroso. Os cientistas William Crookes, Alfred Russel Wallace e Cesare Lombroso estudaram os fenômenos espirituais com seriedade e chegaram à conclusão de que há algo real além da matéria. Crookes propôs que a mediunidade fosse estudada com instrumentos de laboratório. Wallace via o espiritismo como a fase superior da evolução humana, a evolução da consciência. Lombroso, cético no início, reconheceu a existência da alma após anos de observação direta de médiuns. Esses cientistas mostram que fé e razão não são opostas, são aliadas na busca pela verdade. Eles provam que o espiritismo pode e deve dialogar com o que há de mais sério na ciência. O espiritismo como projeto de futuro. O espiritismo precisa evoluir porque a humanidade evolui. A verdade não está pronta, está sendo construída com esforço, estudo e liberdade de pensamento. Herculano Pires dizia que a maior traição à obra de Kardec é transformá-la em um sistema fechado. Deolindo Amorim dizia que o espiritismo precisa estar em permanente diálogo com a cultura e a ciência. Hermínio de Miranda nos convida a olhar o outro com empatia e a sermos livres pensadores. Denis, Delane, Bozano, Flammarion, todos apontam para um espiritismo progressivo, racional e ético. E como dizia Kardec, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Hoje, poderíamos acrescentar, fé verdadeira é aquela que encara a razão, o mundo e o sofrimento humano, e se compromete com a sua cura. Obrigado por assistir este vídeo. Considere se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações.